querido aluno Axioma Educacional. Vocês estão bem? Como é que passou do nosso último encontro? Tá tudo bem? Estão felizes? Felizes, né? É necessário que estejam felizes para lograr êxito na sua aprovação. Estudar triste não compensa, né, gente? Estudar triste não compensa. Pensa lá no seu objetivo, estabelece qual é o seu foco, estabelece o porquê você começou, porquê você iniciou a sua trajetória e bora botar um sorriso no rosto, um orgulho de estar fazendo o que você está fazendo e vamos estudar. Hoje, professora Carol Lacerda, euzinha, estou aqui com vocês no Axioma Educacional com uma missão maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Nós estamos na nossa preparação para o Departamento Penitenciário Nacional, né, gente? Policial Penal Federal. E aí, o que acontece? Hoje, a minha missão aqui é uma das mais importantes que você vai ter durante esse seu caminho de preparação. Nossa, professora, por que uma das mais importantes? Porque você está fazendo a prova, você está tentando aí ingressar para o cargo de policial penal federal, né? No Departamento Penitenciário Nacional. E se você vai entrar para policial penal federal, o que você vai trabalhar? Com o que você vai trabalhar durante a sua carreira por completo? Com execução penal. Com execução penal. E daí, se você vai trabalhar com execução penal, a sua banca, o Sebrasp, o CESP, ele tem mania. Já falei isso para você em outros momentos. Mania de inserir a sua carreira em todas as suas matérias, em todas as matérias da sua prova, né? Imagina o que ele não vai fazer, o que ele não vai abusar da execução penal, né? No seu edital, o seu conteúdo programático, ele traz ali muito além daquilo que está previsto na Lei de Execução Penal. E essa é a nossa missão aqui, nesse momento, nesse módulo, né? É trazer, finalizar a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, mas para além disso, trabalhar todas as portarias, todas as resoluções que foram trazidas no seu edital e, além disso, a legislação específica para o DPEM, tá bom? Então a minha missão é muito legal, muito divertida e nós estaremos juntas nessa. Para quê? Para sua aprovação, tranquilo? Professora, tá bom, a gente vai começar pela Lei de Execução Penal, né? Isso, a gente vai começar pela Lei de Execução Penal. E o que eu tenho a dizer para você, meu aluno querido? A questão é a seguinte: todas as leis, todos os conteúdos programáticos do seu edital, aqui a gente trata de tudo o que traz, mas que é previsto, né, no seu edital, que é trazido no seu edital. Mas a gente dá uma ênfase muito maior naquilo que de fato cai na sua prova. Professora, não cai tudo? Existe a possibilidade de cair tudo, né, caro aluno? Claro, a gente tem que estar preparado para tudo. Porém, existem tópicos do seu edital, dentro das matérias, que são mais incidentes do que outros. Isso é óbvio, né? Porque o conteúdo é muito extenso e não tem questões suficientes para colocar tudo. Concordam? Então, existem tópicos que eles caem mais, eles têm maior incidências que outros, beleza? E aí, o que acontece, gente? Aqui na Lei de Execução Penal, isso não acontece. Como assim, professora? Eu não tenho como, meu querido aluno, restringir 30, 50, 70% da lei para te mostrar o que cai e o que não cai. A Lei de Execução Penal, ela cai por completo. Por completo. Se nós fizermos uma análise aí do que já caiu dentro das provas do CESP, Sebrasp e até de outras bancas, eu não tenho condições para vocês de falar, oh, isso cai, isso não cai, isso cai, isso não cai, porque tudo já foi aí tema de prova. Então, gente, eu vou trazer para vocês a Lei de Execuções Penais na íntegra. Não para que você decore, porque, cara, nós estamos no meio de uma preparação, a prova já está em vias de acontecer daqui uns meses, né? E daí, como eu vou falar para você, decora essa porra? Não tem jeito. Óbvio que algumas pessoas têm muita facilidade de decorar, mas nosso conteúdo programático é muito extenso. Eu não acho viável que você decore tudo. Mas agora você vai aprender de fato a execução penal. E não só para a sua prova do DPEM, porque eu sei que você galga aí outros ares, né? Que você presta outros concursos, não só para a sua prova do DPEM, mas para todas as suas provas, você vai de fato aprender e gabaritar execução penal depois desse módulo de hoje. Você tá comigo?
Caderninho na mão, já pegou o caderno? Caderno, caneta para poder escrever, para poder anotar, para poder fazer coraçãozinho, estrelinha onde for necessário, né? E o negócio é o seguinte, não se faça de rogado, se for necessário, pausa o vídeo, volta se for o caso, copia o que está nos seus slides, tá bom? Para que você tenha o seu próprio material de estudos, para que você próprio faça a sua apostila, né? Entre aspas, você tenha o seu material de revisão. Estude conosco, revise o que você estudou e execute exercícios, faça exercícios e você será assim aprovado no concurso dos seus sonhos. Tudo bem? Outra coisinha antes da gente começar. Abre aí numa outra aba, deixa minimizado aí a Lei 7.210, pega ela pelo site do Planalto, porque o PAC, com o advento do PAC, do pacote anticrime, houveram algumas alterações e daí, principalmente RDD, que é uma matéria de que cai muito, né, de muita incidência nas suas provas, a RDD alterou completamente e as taxas, os valores para progressão de regime também alteraram. É uma coisa que você vai precisar se adaptar, você vai precisar entender e se você entender, você passa aí um passo à frente daquele que não estudou o pacote anticrime ou que não vai revisar a lei de execuções penais para essa prova, porque possivelmente a banca vai fazer aí um paralelo, ela vai trazer como era antigamente para confundir aquele que já estuda para concurso há algum tempo, né, gente? Então tomem muito cuidado com essas alterações advindas aí do PAC, do pacote anticrime, que aconteceu no final do ano passado. Tranquilo? Tudo bem? Mas todas as vezes que houver alteração aí, eu vou citar para vocês, eu vou colocar uma setinha e vou falar, olha aqui, cuidado, isso aqui é a alteração do PAC, você precisa saber isso, precisa saber aquilo, tá bom? Então, bora lá comigo para fechar, para gabaritar a sua prova de execução penal. Tá pronto? Professora Carol Lacerda aqui para você. Bora começar? Chama o slide na tela. Bora lá. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal. Titia, não aprendo, gente, desculpa. Professora Carol Lacerda, minhas redes sociais, carolacerda.prof, segue lá no Instagram. Começando aí, gente, com o objetivo da Lei de Execução Penal. O que acontece, senhores? O que acontece? Quando a gente fala em execução da pena, quando a gente fala em execução penal, a gente tem que pensar no quê? Pensar basicamente que houve uma sentença, houve um sentenciamento daquela pessoa que cometeu um crime, né? O juiz já houve a audiência, o juiz sentenciou e aquela pessoa está cumprindo aí uma pena, né? Sendo preso para cumprimento de sanção, cumprimento de sentença, havendo aí, então, dentro da última ratio, né, a prisão, a privação de liberdade desse indivíduo. Claro que a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, ela traz para você, além do preso condenado, daquele que teve uma sentença de fato efetivada, ela traz para você o preso provisório. O preso provisório, ele vai ser abarcado, ele vai ser tratado pela Lei de Execução Penal, tranquilo? Agora, a Lei de Execução Penal não fala do menor infrator. Tá bom? Menor infrator vai ser SINASE, né? O SINASE é a lei que rege aí a execução da medida de segurança, da medida protetiva, né? Da medida cautelar, da medida lá dos menores. Perdão, fugiu da minha memória aqui o nome da medida de encarceramento dos menores, que não é um encarceramento, né, gente? A gente não pode falar que o menor é preso, o menor ele tem que ser lá, ele tem que ficar lá na medida ressocializadora. Obrigada. Bom, aqui, gente, a Lei de Execução Penal vai tratar dos maiores, tanto condenados quanto presos provisórios, tá bom? Preso militar, preso da Justiça Eleitoral, se houver aí um trâmite da Justiça Comum, também vai ser custodiado né, no sistema prisional e vai ter aí a regência dessa execução trazida pela Lei de Execução Penal, beleza? O que eu preciso que vocês saibam, gente, é que
dentro do sistema prisional brasileiro, quando se trata de sistema prisional brasileiro, a execução da sentença, a execução da pena, o executar ali aquela sentença condenatória, ela vai além da pena restritiva de liberdade, ela vai além da restrição de liberdade, do encarceramento do ser. Porque a nossa lei de execução penal, a nossa Constituição Federal, né, as nossas leis pátrias, elas trazem a necessidade de você ressocializar aquela pessoa que cometeu o crime, aquela pessoa que foi contrária às leis em regência, né, as normas estabelecidas. Então, além do cumprimento da pena, a lei de execução penal ela vai trazer meios para que a administração pública, para que toda o rol aí da administração penal, ela faça ressocialização. Ela traga de volta aquela pessoa que saiu da linha, saiu do eixo para dentro das normas, dentro das regras, né? Na tentativa de que quando essa pessoa termine o seu cumprimento de pena, ela de fato consiga voltar a ser um bom cidadão. Tranquilo? Então, sempre que você pensar em execução penal, você tem que pensar na execução da pena, mas mais a ressocialização desse preso, ok? Combinado? Vamos lá, então. Objetivo aí da lei de execução penal: efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, gente, tá vendo aqui o que eu falei para vocês? Sempre que for falar de LEP, tanto cumprimento da sentença ou decisão criminal, como harmônica integração social do condenado ou do internado. Professora, quando ele fala condenado e internado, ele está falando de preso condenado e preso preventivo? Não. Condenado é aquele que teve sentença condenatória, né? Julgada. Tranquilo, sem dúvidas. O internado é aquele que está cumprindo medida de segurança. Como assim, professor? O que é isso? O que é a medida de segurança? A lei de execução penal, bem como a nossa legislação pátria, Constituição Federal e as leis, né, infraconstitucionais, elas trazem que a pessoa que tem doença mental, aquela pessoa que é inimputável penalmente, mas que comete um crime, né, que comete um ato criminoso que vai aí contrário às normas legislativas, ela precisa pagar de alguma forma, mas não pode ser com encarceramento. Então vai haver uma medida de segurança em um hospital de custódia, né? Ele vai ficar ali no hospital de custódia, custodiado, para que seja avaliado de 6 em 6 meses por psiquiatras sobre a possibilidade do retorno à sociedade ou não, beleza? Então, assim, sempre que alguém que tem inimputabilidade, que é inimputável, né, que tem uma doença mental, ele vai sofrer aí medida de segurança e não encarceramento, e não pena, tranquilo? E essa medida acontece no hospital de custódia. Nós vamos falar sobre o hospital de custódia mais pra frente, quando a gente for falar dos estabelecimentos penais, tranquilo? Tudo bem? Então, a lei de execução penal, ela vai aí tentar trazer uma harmônica integração social do condenado e do internado esse que é aquele que está cumprindo medida de segurança, beleza? Para quem é aplicado? Presos provisórios, presos condenados, inclusive pela Justiça Militar e Eleitoral, quando recolhido estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, conforme eu já havia dito a vocês. Algumas observações são necessárias, né, que são aí a introdução às disposições gerais e iniciais da Lei de Execução Penal. Vai falar que não há distinção de qualquer natureza, né, seja racial, social, religiosa ou política. Todos os direitos não alcançados pela sentença ou pela lei deverão ser respeitados durante a execução penal, e o Estado vai recorrer à cooperação da comunidade na atividade de execução de pena e da medida de segurança. Primeiro ponto que eu preciso falar para vocês é sobre essa não distinção. Quando a gente fala de não distinção, é uma não distinção pejorativa. Você entende o que eu quero dizer? Porque assim, gente,
Quando a gente fala de execução penal, a gente vai falar de ressocialização, né? Já falei para vocês que a primeira coisa que você vai falar aí, que você vai verificar quando fala de execução penal é cumprimento da pena mais ressocialização. Retorno para a vida em sociedade, retorno para o convívio de uma forma saudável. Concorda? E aí, um dos meios, se você já ouviu falar de execução penal uma vez na sua vida, você vai lembrar do que eu estou te falando aqui agora. Um dos meios de se conseguir o retorno desse preso, desse indivíduo, né, à sociedade após o cumprimento da sua sentença, da sua pena, da sua condenação, é justamente a individualização da pena. A gente vai tratar dela daqui a pouquinho no nosso próximo tópico, né? Por quê? Vai haver uma classificação desse preso de acordo com seus antecedentes, de acordo com a sua idade, de acordo com a gravidade do crime que ele cometeu, né? E vai individualizar a pena. 3 ou 4 pessoas podem cometer o mesmo crime, cada um dentro da sua participação, praticando as mesmas coisas. Não vai haver a aplicação da mesma pena para os 3 ou 4. O juiz ele vai ter que individualizar no momento da aplicação da pena e também no momento da execução dela deve haver essa individualização. Justamente para não se colocar, por exemplo, um cara que é doutor no crime com um cara que é réu primário, que foi uma primeira vez, uma escorregada, que cometeu um crime passional, por exemplo, né? Eu costumo brincar que todos nós somos homicidas em potencial. Por quê? Porque todos nós podemos sim, estamos sim aí aptos, né, a cometer um crime. Eu, por exemplo, a única forma de eu cometer um crime, eu acho, é se mexer com os meus filhos. A partir do momento que mexeu com os meus filhos, pôs a mão nos meus filhos, meu amigo, sai de frente, né? Sai da frente, porque eu viro mesmo uma leoa e eu não respondo por mim. Eu sou um homicida em potencial? Poxa! Claro que eu sou, né? Assim como todo cidadão, todo ser humano, só pelo fato de ter sentimentos, o é. Então, eu preciso separar uma mãe que estava defendendo a honra dos filhos de um autor aí, um doutor do crime, entende? Essa é a questão da individualização da pena. Então, quando a gente fala em não haver distinções, essas distinções elas são pejorativas mesmo. Elas são distinções para o mal. As distinções, as separações, a classificação dos presos, ela vai continuar sendo feita, tá bom? Tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês aí. Todos os direitos não alcançados pela sentença ou pela lei deverão ser respeitados durante a execução da pena. Então, o que acontece, gente? Quais são os efeitos trazidos pela pena? Primeiro deles, restrição da liberdade. Normal, restrição da liberdade é o primeiro que vem à nossa mente, né? Segundo deles, suspensão dos direitos políticos. Os direitos políticos do preso condenado são suspensos. Vocês vão ver isso com o professor Juneval lá no Direito Constitucional, se já não tiverem visto, né? Quando a gente fala aí dos direitos políticos, a gente fala da suspensão dos direitos políticos, por advento da condenação criminal, né, o trânsito, julgado e sentença. Enquanto ele estiver cumprindo essa pena, ele não tem direito de votar. Pessoal, olha, preso provisório tem. O preso provisório ele não teve suspenso ainda os seus direitos políticos, né? Ele pode votar e ser votado, ok? O preso condenado, depois da sua condenação, ele tem suspenso os seus direitos políticos, não pode votar nem ser votado. Segundo ainda a lei da ficha limpa, né? Ele vai ter aí que passar por todo o período probatório para poder limpar a sua ficha depois do término da sua condenação para poder voltar aí, né, a ser candidato. A votar, não, a ser votado. A votar, ele pode votar a partir do momento que ele termina o cumprimento da sua sentença criminal condenatória. Tranquilo? Então, esses são os 2 únicos direitos que são suprimidos pela sentença condenatória, gente. Para além disso, o preso, ele mantém todos os seus direitos. Ele tem direito à vida, ele tem direito à saúde, ele tem direito à alimentação, ele tem direito a lazer, ele tem direito ao trabalho, a uma remuneração. Tranquilo? Porque a gente vai ver no decorrer da lei de execução penal que tudo isso vai ser mantido, é direito do preso e é dever da administração prisional. Ele tem uma série de assistências que deverão ser cumpridas, né, pelo Estado no momento aí do cumprimento da sentença, do cumprimento da pena, da execução penal. E às vezes a gente pensa, porra,
Mas a gente aqui fora ralando pra caralho pra conseguir alimentar nossos filhos, né? E lá dentro, ou pra se alimentar, e lá dentro o cara tem direito a tudo isso? Tem, tá bom? Inclusive, quando existe aí vacinação em massa, campanhas de vacinação, os primeiros a serem vacinados são justamente os presos. Tranquilo? Tranquilo? Só para você não se assustar lá para frente. A sentença, a execução da pena, ela só pode alcançar aqueles efeitos trazidos pela sentença. Qualquer direito que não seja ameaçado, que não seja restringido pela sentença, não pode ser retirado, ok? Vamos continuar então? Bora lá. Os condenados, eles serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar o que, gente? A individualização da execução penal. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Para que haja essa classificação, existe uma comissão técnica de classificação. A gente costuma ver muito aí, gente, como CTC, tá? Comissão Técnica de Classificação. Sempre que você ver essa sigla, né, significa aí Comissão Técnica de Classificação, CTC. Sempre que se tratar de um condenado a pena privativa de liberdade, vai haver essa classificação vai ser feita por essa comissão técnica, beleza? A composição, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Eu tenho que aprender a mudar de cor, gente. Ah, achei, olha que legal. Eu gosto de rosa, não achei rosa, então vou usar roxo. A composição dessa comissão técnica, gente, que é muito cobrado em prova essa composição, né? Ela vai ser aí pelo diretor da unidade prisional. O diretor da unidade prisional vai ser o presidente dessa CTC, dessa comissão técnica, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Isso, gente, é pelo menos, tá? Pelo menos. É no mínimo, tá bom? No mínimo. Nos demais casos, que demais casos, professoras? Aqueles que não são condenados à pena privativa de liberdade. Os demais casos que não são condenados à pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, pena de multa, né? A comissão vai atuar junto com o juízo da execução e vai ser integrada aí por fiscais do serviço social. Então, gente, o que acontece? Sempre que for haver a individualização da pena, sempre que você for classificar aquele preso para cumprimento de pena de forma individualizada, ele precisa aí passar pela comissão técnica de classificação, que vai analisar tudo aquilo que precisa ser analisado para classificar esse preso e iniciar aí, né, o cumprimento da sua pena. A composição é aquela que eu mostrei para vocês. Parem o vídeo, anotem, porque isso é importante, isso sempre cai em prova. Mas se não for pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, se for restritiva de direito, se for pena de multa, vai ser direto no juízo da execução e vai ser composto, integrado por assistentes sociais. Tranquilo? Bora lá. Ups, vamos. Continuando. Exame criminológico, gente, é muito importante também, sempre estar presente nas suas provas sobre exame criminológico. Para elaborar aí o projeto terapêutico individualizado, gente, como assim, professora, projeto terapêutico individualizado? O cumprimento de pena, ele tem que trazer a individualização da pena, né? E a CTC, a comissão, ela utiliza o resultado do exame criminológico, tendo em vista a reinserção social do condenado. Esse exame criminológico, gente, ele nada mais é do que uma forma de a comissão, a administração prisional ter um amparo mais técnico, né, mais científico no momento da individualização da pena. Então, o psiquiatra, ele tá ali, o assistente social, o psicólogo, eles estão ali para fazer esse exame, né, para verificar a personalidade daquela pessoa, os antecedentes daquela pessoa, o grau de agressividade, para então promover aí a individualização da pena, beleza? O exame criminológico, gente, ele não é obrigatório desde 2003. Ele é opcional, mas ele é importante aí, principalmente no momento da progressão
do regime, né? Na progressão do regime, a professora escreveu aqui progressão da pena, mas a pena ela não progride, né, gente? O que progride é o cumprimento, é o regime, né? O regime vai do menos gravoso ao mais gravoso. E você vai ter mais informações sobre esses indivíduos ali, que vai ser feito justamente por meio de uma perícia, né? Por pessoas especializadas. Essa comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade do indivíduo, ela vai poder fazer o quê? Para alcançar esse resultado, para poder resolver aí sobre a individualização. Primeiro, entrevistar as pessoas, seja o preso, seja familiares, né? Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado para compor aí esse exame, realizar outras diligências ou exames necessários, ok? Sobre a separação desses presos, sobre essa classificação dos presos. Como que os presos vão ser classificados, professora? Tecnicamente falando, a própria lei de execução penal, ela traz no seu artigo 84 como que vai ser essa classificação, né? Então eu antecipei, eu puxei lá da frente o artigo 84 para que vocês já tenham ciência de que os presos eles vão responder de forma individualizada, né? Vai ter uma individualização do cumprimento de pena, da execução dessa pena, e a própria lei de execução penal traz para você essa classificação. Acompanha comigo aqui. O preso provisório, ele vai ser separado do condenado. Gente, isso é básico, o mínimo do mínimo, né? O provisório separado do condenado, você não coloca junto. Da mesma forma que você não coloca junto homem e mulher, beleza? Provisório num canto, condenado no outro. Pode ser na mesma estrutura prisional? Pode, desde que seja separado pelo menos por ala, por bloco, beleza? Pode ser a mesma estrutura, mesma construção? Pode, só não pode estar em conjunto ali, tá bom? Então, o mínimo, a primeira coisa que você tem que saber, condenado separado de provisório. Os presos provisórios vão ficar separados de acordo com os seguintes critérios. Acusado pela prática de crime hediondo ou equiparado vai ficar num canto. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa que não sejam hediondos em outro canto. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções que não sejam nem hediondos, nem cometidos de violência ou grave ameaça em outro canto, beleza? E os condenados? Os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados num canto. Reincidentes pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça em outro canto. Primários por crimes cometidos de violência ou grave ameaça num terceiro lugar, os demais condenados num quarto lugar, beleza? O preso que tiver a sua integridade física, moral ou psicológica ameaçado pela convivência dos demais, ficará segregado em um local próximo, beleza, gente? Existe aí em toda unidade prisional um localzinho ali de segurança, né? Para que se garanta a segurança desse preso que não tem ali um bom convívio com os demais. Pô, professora, o Estado tem que ficar olhando esse mês se o cara não tem convívio? O problema é dele que ele não tem convívio, né não? Não é. Sabe por quê? Porque o Estado ele tem um dever de cuidado. Ele tem um dever de cuidar, ele tem um dever de garantir as condições aí físicas, psicológicas, né, sanitárias, de saúde do preso. Então, por isso, ele tem que garantir o convívio dele. Beleza? Terminando de falar aqui sobre a classificação, sobre a individualização do cumprimento de pena, a gente volta numa próxima aula, daqui a pouquinho, na sequência, para continuar a análise da nossa lei de execução penal. Volta comigo, tá? Não vai embora não, desliga não, daqui a pouco a gente volta.